E é muito importante você entender que quanto mais você descobrir qual é a personalidade, qual o canal de comunicação do seu cliente, você vai ser mais assertivo. E aí a gente vai naquele ponto que não é o que você fala, mas o que o seu cliente está entendendo daquilo que você está falando. E como ele está entendendo é como ele do canal de comunicação dele funciona. Então, se ele é uma pessoa que tem um tipo de personalidade, se ele tem um canal de comunicação, você pode falar a mesma coisa para várias pessoas e cada pessoa vai absorver de uma maneira. Por isso, a comunicação, ela é de forma direta, aquilo que mais vai trazer resultado para você, para suas vendas, para o seu time, para a sua alta performance. E quando a gente fala de comunicação, a gente sabe que ela influencia não só no time, não só nas vendas, mas até dentro de casa, com a sua família também. Então, eu vou explicar aqui para vocês algumas coisas, eu espero que vocês já vão se identificando qual a personalidade você é, qual é o tipo de arquétipo você tem, qual é o teu canal de comunicação mais potente que você vai colocar em atuação, que você vai colocar foco para você se conhecer um pouquinho mais. Então bora no 12. E aí, quando a gente olha comunicação cara a cara. Primeira coisa, existe a comunicação verbal. O que é a comunicação verbal? A comunicação verbal influencia 33% nessa venda, nessa comunicação. O que é a comunicação verbal? É o conteúdo, é as palavras que você fala, é o que você fala. Por exemplo, se você fala muito né toda hora, você está colocando ali um vício de linguagem onde a pessoa provavelmente vai perder o foco no que você está falando e vai se atentar ao né, ao tá, que você muitas vezes pode ter um vício de linguagem. Então é muito importante você observar essa comunicação verbal, porque ela influencia 33% na sua comunicação. Existe também a comunicação vocal, ela influencia 7% somente. O que é a comunicação vocal? É o tom da sua voz, é como você está falando, como que você está pronunciando as palavras, e aí existe a comunicação não verbal, que ela influencia em 60%. Gente, 60% é a comunicação não verbal, que é a sua expressão corporal, é a linguagem, é como você se posiciona, é a expressão da sua face diante daquilo que você está falando. Então, muitas vezes você pode estar falando alguma coisa ali que é super importante, você quer que a cliente feche e você está fazendo assim com a cabeça. A tua cliente vai falar não. Então, a tua comunicação, a tua expressão, aquilo que você está comunicando através do teu corpo vai ser muito importante nesse processo de vendas. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: como as pessoas estão te enxergando? Você está sendo mal-humorada? Você está sendo vítima? Você está sendo feliz? Você está com aquele ar de sucesso aonde você pisa? Porque essa comunicação que você está expressando para o mundo lá fora é o que está direcionando também os teus resultados. Então, lembra que aquilo que você transmite através das suas ações é o que as pessoas estão vendo sobre você. E é por isso que muitas pessoas, através disso, começam a te colocar rótulos. E é óbvio que isso a gente aprofunda lá no SSS, não é aqui, mas o que eu quero dar uma dica é o seguinte: as pessoas, elas normalmente vão falar de você aquilo que você está representando. Então, comece a observar, se você não está escutando muito, nossa, você tem cara de zangada, você está brava, você está nervosa, porque às vezes é a expressão facial tua que está demonstrando tudo isso, tá? Então, analisa como as pessoas têm me visto. Eu vou colocar aqui uma tarefinha já para vocês no final desse módulo, para que vocês possam preencher. Como as pessoas têm me elogiado, quanto as pessoas têm me elogiado, o que eu tenho escutado das pessoas ao meu redor. É muito importante a gente fazer essa autoavaliação e essa autocrítica para ver se esses comentários, se essas críticas têm realmente fundamento ou se realmente são rótulos colocados que você aceitou por um monte de bloqueio que aconteceu lá na tua vida. Então, se é algo que você realmente está passando e muitas vezes está se repetindo, analisa se realmente não é você que está se posicionando de uma maneira mal-humorada, de uma maneira vítima, ao invés de ser uma pessoa extremamente feliz, focada e proativa. O bom vendedor, ele precisa entender que ele tem que desenvolver a habilidade de escutar. Isso mesmo, temos 2 ouvidos e uma boca, então aprenda a escutar. Muita gente erra na hora da venda porque fala demais, elogia demais seu produto e não para escutar a real necessidade do seu cliente, não para escutar o que o cliente realmente precisa. Então eu aprendi no caminho que não adiantava eu pegar aquela pasta que era desse tamanho e contar aquela história toda, porque tinha gente que primeiro não tinha tempo para ouvir toda aquela história, tinha gente que não estava interessada em ouvir toda aquela história, e eu comecei a filtrar
e a me posicionar de acordo com as pessoas que estavam na minha frente. Então, preste atenção aos sinais, para que você se coloque em rapport com a pessoa que está na sua frente. Então, às vezes você está ali tão focado em falar tudo aquilo que você já decorou sobre o seu produto e não é o que aquela pessoa realmente quer saber sobre aquele produto que você tem para vender. Então, atenção, aprenda a escutar, faça perguntas assertivas, pergunta como que é o tempo da sua cliente, pergunta como é que é a vida dela, pergunta como é a família, faça perguntas, deixe em aberto. Quanto mais você conhecer do teu cliente, melhor será a tua venda. Entenda que o tom de voz que você coloca, ele é muito importante. Então, se você fala o tempo todo do mesmo jeito, as pessoas vão tender a perder o foco naquilo que você está falando. Então, é muito importante, às vezes, você oscilar o tom de voz na hora da apresentação, na hora da comunicação, nessa hora da conversa. Porque se você fica no mesmo tom, as pessoas vão perder o foco de você. Agora, é muito importante que quando você vai falar de um assunto muito importante, que precisa de atenção, você pode falar mais pausado, que as pessoas também vão se ligar e vão olhar para você com mais atenção. Tudo isso, gente, é dica que eu aprendi primeiro na prática e depois na teoria. Quando eu fui estudar a fundo sobre tudo isso que eu estou entregando para vocês, eu falei, meu Deus, eu já tinha vivenciado isso na prática, eu já tinha vivenciado tudo isso de uma maneira tão profunda, sofrendo. Então, o que a gente está entregando para vocês aqui nessa formação DNA do vendedor é uma otimização de 16 anos de porta a porta, porque assim você consegue otimizar o teu tempo e ser muito assertivo. É claro que a prática leva à perfeição, só que quanto mais direcionamento você tem, e se eu tivesse aprendido tudo isso antes, ai, como eu tinha economizado meu tempo. Então, é tudo isso que eu quero entregar para vocês. Então entenda, essa arte de comunicar, ela transforma o seu negócio, ela transforma a sua vida, ela transforma a sua casa, ela transforma as suas vendas, ela transforma a sua empresa, ela transforma a sua liderança. Isso mesmo. Por quê? Porque o bom líder, ele sabe comunicar. O bom líder sabe vender a ideia para o seu time. O bom líder sabe conquistar o seu time para direcionar a meta de acordo com aquilo que ele quer. Então, entenda que a arte da comunicação, ela é extremamente importante e cada pessoa ao seu redor, ela tem uma personalidade. Cada pessoa ao teu redor tem um estilo que você vai conduzir. E eu errei muito no começo e é por isso que eu tenho muita autoridade para falar isso para vocês. Eu lembro que eu fazia reuniões com o meu time, com as pessoas que eu liderava, e eu queria que fossem todas iguais. E eu sofria muito com isso. A gente tinha muitas confusões no meio. Por quê? Porque eu queria que todas fossem iguais. E se não fossem todas no meu ritmo, todas no 12 como eu era, pra mim aquilo era um absurdo. Era como se a pessoa não quisesse trabalhar, como se ela não tivesse dado o seu 100%. Mas às vezes ela estava dando o seu 100%. E passou um tempo, eu entendi que cada pessoa tem seu 100%. Então entenda, se você lidera um time, se você tem aí os seus clientes, entenda que cada pessoa ao teu redor, ela tem um 100%. Tem gente que ao meu redor que entrega 20% no meu ritmo, mas que no ritmo da pessoa é 100%. E eu tenho que entender o tipo de profissional que eu quero liderar, o tipo de pessoa que eu quero caminhar, porém entender que cada pessoa tem um ritmo de trabalho e cada pessoa tem o seu 100% que ela entrega. Eu não consigo imaginar uma liderança que não se multiplica, tá? Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Como eu poderia fazer para me multiplicar? Como eu poderia fazer para multiplicar os meus resultados, para duplicar a minha estratégia, para que eu chegasse em maior número de pessoas ao mesmo tempo? E foi por isso que eu desenvolvi técnicas, roteiros, que vocês já viram algumas coisas que eu já fiz aí nos vídeos anteriores, mas o que eu quero falar para vocês é que é muito importante vocês pensarem nisso. Como eu vou duplicar isso que eu tenho feito hoje? Porque quanto mais pessoas você tiver fazendo do jeito que você faz e entendendo isso que eu tô passando para vocês, melhor vai ser o resultado do teu negócio. E é por isso que é muito importante você entender que cada pessoa, ela vai estar com você por um objetivo. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu canal de comunicação, e aí quando eu entendo sobre tudo isso, fica muito mais fácil de trabalhar.